minhas razões, tudo bom com vocês? Amores, mais um vídeo aqui pro canal. E como eu já te... Calma, vamos por parte. Pra quem não me conhece, muito prazer, sou Sandy Rienda e seja muito bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque o YouTube entende que se você não ativou o sininho, você não quer receber notificações e nem saber do conteúdo desse canal. Então ative esse sininho aqui embaixo, pra você sempre ser notificado quando eu postar conteúdo, que é toda terça, quinta e domingo, sendo que domingo sempre são vlogs. Então vamos lá. Eu conversei com vocês lá no Instagram, que se você não me segue, eu já vou deixar meu Instagram passando bem aqui pra você, que eu vou começar a assistir hoje o Sob Pressão Plantão Covid. O que é o Sob Pressão? O Sob Pressão é um programa da Rede Globo, onde retrata muito verdadeiramente. E eu falo que ele é bem próximo do que é a realidade numa rede de saúde, porque eu já atuei na rede pública, tá? Então, ali retrata muito dos problemas que nós, profissionais da área da saúde, passamos, ter que lidar com a nossa vida pessoal e às vezes com alguma coisa que tá acontecendo no nosso plantão que remete à nossa vida pessoal. E toda a turbulência que pode ser um plantão, a falta de produtos, a escassez de produtos e as dificuldades que a gente passa ao longo de um plantão. De antemão, se vocês estão ouvindo um barulhinho no fundo de vento, é porque tá muito quente aqui em Brasília e eu tenho que fechar o escritório inteiro pra eu poder gravar pra vocês. Então eu tive que ligar o ventilador, que senão eu ia derreter aqui dentro. Eu já estou derretendo. Mas vamos lá. Com essa nova temporada, que você não acredita, que se eu não me engano serão 2 episódios, vizinho de cima, ignora. Serão 2 episódios sobre o que tá sendo um pouco da realidade das pessoas que trabalham na área da saúde em relação ao Covid. E eu falei lá no Instagram e falei que eu iria conversar com vocês um pouquinho sobre isso e falar a minha opinião de tudo isso que tá acontecendo. Eu no começo de tudo isso, eu fiquei bem paranoica. Eu fui aquela pessoa que era não me encostem, ninguém espirra, ninguém tosse, ninguém encosta em mim. Eu fiquei bem paranoica. Eu assistia tudo, eu ouvia tudo, de todas as informações possíveis existentes de qualquer veículo de informação que fosse. E isso me trouxe muito prejuízo pessoal, no sentido de eu ficar extremamente ansiosa, de eu ficar extremamente irritada com muita facilidade e começar a me dar essas noias, sabe? Essa paranoia de não vou na minha mãe, não vou na minha sogra, não vou no mercado. E Rodrigo chegava, eu fazia ele tirar o tênis na porta e tira o tênis, toma banho, lava o cabelo, lava tudo. Eu pegava a roupa dele, já colocava inteira pra lavar, eu higienizava o tênis dele. Então eu fiquei bem paranoica. A gente viu que no começo estava todo mundo muito assim, e com o passar do tempo as pessoas foram relaxando. Eu acredito que muito da forma que foi levada tudo isso desde o início ocasionou isso. E também tem a questão que brasileiro, né, leva tudo ali, ó, na maciota. Então a gente sabe que muito dificilmente as pessoas levam a sério aqui no Brasil qualquer coisa que está acontecendo. Só de parar pra pensar que eu vi temas de festa chamando Festa do Covid, já dá pra ter uma noção. Então eu falei assim, eu preciso falar a minha opinião, eu preciso, assim, ver se não é só eu que tô pensando desse jeito e falar um pouquinho pra vocês. A gente tá em outubro, tudo isso começou ali em meados de março. Eu lembro porque era aniversário do Rodrigo. Rodrigo ia fazer aniversário dia 16 de março, meu marido. Então, eu tinha preparado tudo pra fazer um jantar aqui em casa pra ele. E eu tinha encomendado bolo, doce. E feito o jantar estava pronto. E no dia do aniversário de Rodrigo já estava com toda essa questão da pandemia. Já tinha sido declarado pandemia e já estavam com alguns casos aqui em Brasília. E nesse dia, Rodrigo chegou em casa tossindo, espirrando e muito gripado. Sabe com aqueles sinais clássicos de gripe? Quando eu fui ver, Rodrigo tava com febre e eu fiquei desesperada,
Porque meu pai é grupo de risco, minha sogra é grupo de risco, minha mãe é grupo de risco, minha irmã e eu sou, porque eu tenho problemas pulmonares. Aí eu olhei pra ele e falei, ninguém vai vir aqui pra casa, a gente não vai trazer ninguém até a gente ter certeza que você não tá com esse vírus. E fiquei desesperada. Graças a Deus não era. Ele melhorou logo, eu dei remédio pra febre, eu fiquei ali, né, fazendo uns cuidados básicos dentro de casa, como se trata uma gripe, porque não era preciso 14 dias pra ver a piora dos sinais, pra poder realmente fazer o exame e constatar. E graças a Deus, em 3 dias ele tava super bem. Então, em março, mais ou menos, que começou isso. E agora, em outubro, eu fico parando pra pensar e ver a diferença do que foi quando tudo começou. E hoje, como tudo tá acontecendo. No começo, shoppings fechados, comércio fechado, as pessoas neuróticas, as pessoas comprando, estocando álcool em gel, estocando papel higiênico, estocando... quando saiu que a cloroquina era um remédio, as pessoas estocando cloroquina. Quando saiu que era remédio para verme, as pessoas estocando esse remédio. E toda uma loucura, foi uma loucura. Eu não falo que foi uma comoção, foi uma loucura. Foi algo desenfreado. E hoje? Hoje as pessoas estão em bares, hoje as pessoas estão na praia, hoje as pessoas estão fazendo festas com muitas pessoas. E sendo que no começo até casamentos foram adiados por conta de aglomeração e que não pode aglomerar, que não sei o quê. E eu fico pensando, eu fico vendo todo mundo indo pra praia, todo mundo viajando. Eu falo isso porque eu tenho pessoas próximas a mim que estão fazendo isso. Próximas assim, conhecidos, tá? Não próximas a mim, porque eu nem chego perto, eu morro de medo de pegar esse vírus. Eu vejo pessoas aí, igual a gente viu, chamando vírus no peito e quase falecendo. E eu fico vendo tudo isso e eu paro pra pensar, falando assim, gente, só tem uma explicação. Existe um remédio, existe uma cura, ou já teve uma vacinação e eu não fui informada. Porque é impossível que só eu esteja com medo ainda desse vírus. Porque o tanto de gente que eu vejo falando, ai, eu queria pegar logo pra ficar livre. Livre de quê? Porque assim, ok, que tem pessoas que pegam em uma semana também, ou que ficam 100% assintomáticas e não dá em nada. Mas existem pessoas que em 2, 3 dias estão perdendo a vida. Aonde que tá escrito, garantido de que eu vou pegar e eu vou pegar a forma branda da doença? Porque eu realmente não sei. E eu vejo pessoas vivendo a vida assim, como se não existisse dia de amanhã, e fazendo tudo, e eu fico... tem gente no hospital perdendo a vida. E eu não falo das pessoas das vítimas infectadas do Covid. Eu falo as pessoas que estão ali na linha de frente trabalhando em pró de tentar salvar vidas. As pessoas da área da saúde estão perdendo a vida tentando salvar vidas. E as pessoas não estão nem aí. As pessoas simplesmente ignoram o fato de que existe um vírus, que existe um problema e que tem que ser feito o isolamento, tem que parar de aglomerar e que a gente tem que, pelo menos dessa vez, valorizar um pouquinho o esforço do outro, que é colocar a vida em risco. As pessoas estão colocando suas vidas em risco. Mas, sabe, eu fico olhando assim, eu vejo... Eu vou citar nomes, tá? Porque são pessoas que eu me orgulho em falar que eu conheço. Eu vejo a Luana, uma amiga minha que tá trabalhando e que já se infectou com o vírus e que, graças a Deus, tá curada. Eu vejo a Maiara, minha prima, que não foi infectada, mas que tá ali trabalhando. Eu vejo o Danilo, eu vejo a Priscila, o doutor André, o Léo. Eu vejo tanta gente ali de frente, trabalhando, e as pessoas simplesmente vivendo como
Se a gente já tivesse com tudo normal. E isso me indigna tanto, porque vai fazer quase 1 ano que eu não vejo a minha avó. E minha avó tá trancadinha dentro de um apartamento desde que tudo isso começou. Pra vocês terem noção, tem mais de 1 ano que minha avó não vai pra casa dela. Porque minha avó estava aqui em Brasília em janeiro e ela foi pra Minas, pra casa do irmão dela, passar uns dias lá e estourou a pandemia. E lá ela ficou. Desde novembro minha avó tá fora de casa. E ela não sabe quando ela vai voltar pra casa dela, porque ela tá com extremo medo de pegar essa doença. E eu tenho medo triplicado de sonhar em ter o pesadelo dela pegar isso. Nem à toa que eu ainda falei, nossa, eu queria muito ter a oportunidade, agora que eu tenho mais tempo, de poder ir pra Minas ficar com a minha avó. Mas por amor a ela, eu não vou. Por mais que eu não esteja infectada, eu posso ter contato com alguém dentro de um aeroporto e encontrar com ela e acabar passando. E eu não me perdoaria se eu fosse a possibilidade de ter passado esse vírus pra ela. Parar pra pensar e imaginar que eu posso ter sido, quem sabe, a pessoa que passou pra ela, já me dá desespero. E eu vejo as pessoas, tipo, que moram às vezes com vó, com vô, com pai, com mãe, que é perigoso, vivendo como se nada fosse nada, vivendo como se, pegar, pegou. As pessoas só vão sentir o que é a dor de perder alguém para essa doença quando o número se tornar um rostinho conhecido. Esses números exorbitantes se tornar um pai, uma mãe, um tio, um primo, um irmão, um vô, uma avó, um amigo muito próximo. Será que só assim para as pessoas terem noção? Ou nem assim, porque o que mais tem é gente que já perdeu alguém e tá vivendo a vida como nada. Qual o valor que a vida tem? Então as pessoas da área da saúde podem parar. Por que ela tem que pôr a vida dela em risco em prol da sua, que não tá fazendo nada para se prevenir? Pelo contrário, tá lotando praias, tá viajando, tá bebendo, tá fazendo reunião com os amigos e dane-se. E aí? Sério, me dá desespero. Hoje eu paro pra pensar e falo, beleza, o vírus. Eu tenho pavor de imaginar que eu posso pegar isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou pegar da forma mais leve. Nada me garante isso. E infelizmente hoje em dia, pode ser que se eu precisar de um respirador, pode não ter pra mim. Porque uma rede que já é caótica, que é a área da saúde, tá pior. O que é caótico tá tipo impossível. Não é questão de não querer fazer algo, é não poder, não ter condições. E é isso que tá acontecendo. E as pessoas não estão enxergando isso. Até quando? A minha pergunta é, até quando? Até quando? Então, assim, eu tô postando esse vídeo hoje porque hoje hoje tem o primeiro episódio do Plantão Covid, do Sob Pressão. E eu acredito que vale muito pela conscientização, um pouquinho que seja, do que é tudo isso, do que tá sendo tudo isso. E às vezes a gente enxergar com outros olhos, aquelas pessoas que não estão enxergando, enxergar com outros olhos tudo que tem acontecido. E dar mais valor para aquelas pessoas que estão no hospital, dando a vida em prol, às vezes, da pessoa que você ama. E às vezes, para salvar quem você ama, ele tá pondo a própria vida em risco. Então é isso. Prometo que o vídeo de quinta-feira vai ser um vídeo super leve, vai ser um vídeo sobre maquiagem, a gente vai conversar super. Vai ser bem tranquilo. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau!